Bom dia, família! Mais um capítulo da Bíblia, hoje no livro de Juízes, capítulo 9. Vamos lá? Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: o que é que vocês preferem? Ser governado pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembre que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém, e eles resolveram seguir Abimeleque porque era parente deles. Deram a ele 800 gramas de prata tirados do templo de Baal Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguir. Abimeleque foi para a casa do seu pai em Ofra, e ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu, e por isso não foi assassinado. Então todos os homens de Siquém e de Bet-Milo se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. Quando Jotão soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles: homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. Aí Jotão disse: uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os seus deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Então as árvores disseram à parreira: venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. E Jotão continuou: será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e sua família com decência e de acordo com o que ele merecia? Lembre que o meu pai lutou por vocês, ele arriscou a vida para salvá-los dos midianitas. Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os seus 70 filhos em cima de uma só pedra, e depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje em Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque e que ele seja feliz com vocês. Mas se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Aí Jotão fugiu e foi viver em Beer, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. A revolta de Gaal. Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem, e eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo seu crime. Os moradores de Siquém puseram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. Eles assaltavam todos os que passavam por aquele caminho, e Abimeleque soube disso. Gaal, filho de Ebed, foi com os seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. Eles foram até suas plantações, apanharam uvas e prepararam vinho. Então fizeram uma festa. Depois entraram no templo do seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque.
Aí Gaal disse: por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão. No entanto, Zebul recebe ordens dele. Por que devemos ser dominados por ele? Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. Se eu fosse o líder deste povo, expulsaria Abimeleque e diria: já que o seu exército é tão grande, então saia e lute. Zebul, o governador da cidade, ficou com muita raiva quando soube que Gaal tinha dito. E mandou mensageiros a Abimeleque que estavam em arrumar para dizerem a ele: Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você. Por isso faça o seguinte: durante a noite, você e os seus homens saiam e se escondam nos campos. Amanhã levantam-se ao nascer do sol e ataquem de surpresa a cidade. E quando Gaal e os seus homens saírem para lutar, ataque com tudo que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante a noite e se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e seus homens saíram de onde estavam escondidos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Mas Zebul respondeu: não são homens, são as sombras das montanhas. Porém Gaal disse: veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e um grupo vem vindo da árvore sagrada. Então Zebul disse: onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem perguntou por que devíamos servir a Abimeleque? Pois são estes os homens de quem você estava caçoando. Sai agora e lute contra eles. Aí Gaal saiu na frente dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou e Gaal fugiu. Muitos homens caíram feridos até perto do portão da cidade. Então Abimeleque voltou para arrumar. E Zebul foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e os seus irmãos. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos. E Abimeleque ficou sabendo disso. Então ele dividiu os seus homens em 3 grupos e os deixou escondidos no campo esperando. Quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, saiu de onde estava escondido e os matou. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo, tomou a cidade e matou seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou sal no chão. Quando os chefes de torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal Beerite para ficar em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Aí subiu o monte Salmão com os seus homens. Pegou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs no ombro. Disse aos homens para fazerem depressa a mesma coisa. E cada um deles cortou um galho de árvore. Depois eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Em seguida puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Assim morreram todos os moradores de Torre de Siquém, mais ou menos 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque foi a Tebes, cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens e mulheres e os líderes das cidades correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou à porta para pôr fogo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou o seu crânio. Aí ele chamou depressa o moço que carregava suas armas e disse: tire a sua espada e me mate. Não quero que diga que fui morto por uma mulher. Então o rapaz tirou a espada e o matou. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para casa. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai. O crime de matar os seus 70 irmãos
E como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que ele sofresse. E assim aconteceu que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando os amaldiçoou. Filha amada, amém!